Imagine acreditar que após um determinado período histórico, a igreja como um todo se corrompeu e o verdadeiro cristianismo ensinado nos evangelhos foi sendo substituído por doutrinas humanas. Imagine acreditar que após uma época, vamos pensar talvez no início da Idade Média, você descobriu que todos os papas, os teólogos, os doutores, os canonistas, os próprios fiéis leigos professaram doutrinas errôneas, perniciosas para a salvação. Imagine que ao se dar conta de todos esses erros cometidos por esse grande bloco de pensadores, teólogos, santos e autoridades eclesiásticas, você se deu conta de qual que é a verdadeira e legítima interpretação das Sagradas Escrituras. E por isso, foi imbuído da missão providencial de reformar a igreja. Não apenas e nem sobretudo promover uma reforma moral ou disciplinar, como muitas vezes acontece no seio de ordens religiosas, mas promover uma reforma na própria instituição da igreja, reavaliando os seus dogmas já definidos, modificando a sua estrutura de governo e até mesmo o conceito do que é a igreja fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não parece uma posição um pouco orgulhosa? Mas não foi precisamente essa a posição de Martim Lutero quando ele iniciou a sua revolução sob o pretexto da Reforma Protestante? De que maneira esse estado de espírito revolucionário de Lutero e de muitos outros revolucionários que vieram antes e depois dele participa de um grande pecado de revolta contra a ordem estabelecida por Deus? De que maneira nós podemos ver a ligação entre o orgulho e esse estado de espírito revolucionário que deu origem ao protestantismo e daria origem a uma série de outras revoluções ao longo da história do Ocidente? Meus caros, hoje eu inauguro esse nosso desafio em busca da virtude e contra o mundo moderno. Nós estaremos aqui passando 7 dias juntos, procurando entender melhor como que as nossas paixões desordenadas, os nossos vícios, são o principal combustível dos erros que nós vemos na sociedade contemporânea. E compreendendo isso, nós vamos nos dar conta de que não existe uma mera solução política, econômica ou ideológica para a crise do mundo moderno, porque ela é uma crise moral e religiosa. E se nós queremos combater a desordem que existe lá fora com todas essas imoralidades que nós vemos na sociedade contemporânea, nós precisamos começar a combater essa desordem que existe aqui dentro. Então, a vida espiritual e o apostolado católico, e por assim dizer, a militância católica, entendida no sentido de igreja militante, estão intimamente ligadas. Não há como combater os erros da nossa sociedade se, em primeiro lugar, nós não procuramos combater as más tendências que existem nas nossas almas, e se nós procuramos ignorar o que acontece no mundo lá fora sob o pretexto de cuidar da nossa alma, cedo ou tarde os problemas do mundo vão entrar no recinto, por exemplo, dos nossos lares. Para quem não me conhece, eu sou Lourenço Lazarotto, um leigo consagrado segundo o método de São Luís Grignon de Montfort, a Nossa Senhora. Estou no momento fazendo o curso de História e desde que eu me converti do ateísmo para o catolicismo ali em meados de 2016, o final de 2016, eu venho me dedicando ao estudo e ao apostolado católico. E hoje eu convido você para participar desse nosso desafio. Se você quer entender um pouco melhor o que é essa semana do desafio, o que eu estou falando aqui, como que isso envolve um combate nosso contra os 7 pecados capitais e a identificação deles na história e na nossa sociedade, fica no vídeo até o final. Mas se você veio aqui só para ouvir falar de Lutero, não tem problema, vamos direto ao ponto. A primeira coisa que eu quero deixar bem clara é que Lutero não foi o primeiro revolucionário, não foi nem sequer o primeiro protestante, nós poderíamos dizer assim. Muitos católicos cometem esse erro porque eles acabam olhando para a figura de Lutero como se fosse uma espécie de totem, como se todos os problemas referentes a triunfo de heresias na cristandade tivessem nascido com Lutero. Isso é uma visão muito simplista. De fato, Lutero foi o primeiro herege bem-sucedido em dar uma continuidade histórica a sua pseudo-reforma. Mas, já no final da Idade Média, apareceram grandes precursores de Lutero com ideais extremamente semelhantes ao dele. E as causas do declínio da Idade Média são bastante complexas. Até quem quiser aprofundar esse assunto, eu recomendo a leitura do livro O Outono da Idade Média, do Huizinga. Em alguns lugares está como O Declínio da Idade Média, mas é a mesma obra. Mas um aspecto digno de nota é que, se o apogeu da cristandade medieval, isso é unânime, se deu no século XIII, os séculos XIV e XV, que constituem o período de decadência da cristandade, não quer dizer que a cristandade não poderia ir além do que ela chegou no século XIII, de maneira nenhuma.
Mas que do século XIII para o século XIV começou a haver uma grande mudança nas mentalidades, nos hábitos e nas tendências de grandes elites da cristandade. Eu vou ter que simplificar bastante por conta da questão do tempo, mas um dos aspectos importantes desse processo histórico foi a ação dos humanistas e renascentistas, que foram apresentando para as elites europeias, ou seja, clero e nobreza, o ideal do herói pagão e o ideal da civilização pagã, e aqui pagã eu quero dizer antiguidade clássica greco-romana, como um modelo de sociedade e um modelo de ser humano que seria belo imitar. Então, enquanto que para a sociedade cristã medieval havia a noção do santo e também do herói, sobretudo para os cavaleiros, como modelos a serem imitados, o humanismo e a Renascença vão colocando o ideal do herói pagão e da mentalidade pagã do sentido de antiguidade clássica como devendo guiar as elites da cristandade. E esse também, por conta disso e também por outros aspectos, um período de grande decadência moral e decadência em todos os sentidos da sociedade, intelectual, filosófica. Nós podemos, como eu disse, aprofundar isso se você tem interesse na obra do Huizinga. E como uma parte significativa das elites do Ocidente, que era o Ocidente cristão, começou a sonhar com um modelo de sociedade nova, que era um modelo copiado da antiguidade clássica, e tendo também um modelo de vida a ser imitado nos heróis pagãos, gradualmente vão surgir também pretensos reformadores que vão apresentar para esse homem novo o modelo de uma nova igreja. O modelo de uma igreja adaptada para uma nova era histórica. Aí também os próprios humanistas eles vão cunhar o termo Idade Média como um termo pejorativo. Havia a antiguidade clássica, houve o período de decadência, que era a Idade Média, que isso também é uma visão absurda, e por fim havia agora a Idade Moderna, estava nascendo ali um novo mundo que resgatava os valores clássicos. E muitos pretensos reformadores começaram a fazer pregações de doutrinas que apresentavam ideias de uma igreja nova, uma igreja para este novo tempo. Um dos hereges que surge já no século XIV, que é um dos primeiros grandes hereges desse período histórico, é o John Wycliffe. Muitos dos protestantes eles vão dizer que o Wycliffe ele foi perseguido pela Igreja Católica e condenado porque ele traduziu a Bíblia para o inglês, esquecendo que, por exemplo, para o historiador Weiss, João Batista Weiss, com a proposição a doutrina da transubstanciação é a pior heresia que jamais se disse na Igreja. Transubstanciação é o fato de que nosso Senhor Jesus Cristo está substancialmente presente na hóstia consagrada. Wycliffe ataca a pedra angular da fé católica. Com seu zelo para estabelecer a Igreja primitiva, ataca também toda a evolução histórica da Igreja. E afirmando que só no estado de graça pode alguém desempenhar um cargo, lança a tocha da revolução e a ruína a todo o edifício social. E o Guilherme Oncken, que é um historiador alemão, complementa. Wycliffe foi o primeiro reformador que atacou sistematicamente o edifício da Igreja Católica, provido já de um plano de reconstrução. Isso quase 200 anos antes de Lutero. Sua mente via já claramente a Igreja nova que devia surgir das ruínas da velha, cuja queda acreditava inevitável. A nova igreja para Wycliffe era a comunidade dos eleitos predestinados à glória. Entre estes não se devia distinguir sacerdotes e leigos, uma vez que todos são sacerdotes, consagrados por Deus, face aos que não formam parte da comunidade a quem Deus separou de sua grei. Porque o Wycliffe ele já sustentava a dupla predestinação, quer dizer que Deus, desde toda a eternidade, predestinou uns à eterna glória e uns à eterna condenação, sem atenção aos seus méritos. Nessa igreja sem corpo sacerdotal, não tinham jamais razão de ser os pilares do governo clerical, como o celibato, a confissão auricular e as indulgências. As ideias de Wycliffe, que é do século XIV, influenciaram profundamente um pretenso reformador que atuou na transição do século XIV para o século XV, que foi João Hus, da Boêmia. O padre João Hus ele tem ideias bastante semelhantes às de Wycliffe e, como vocês perceberam, bastante semelhantes às de Lutero. Para não ficar muito enfadonho, eu gostaria de lembrar um outro aspecto do pensamento de João Hus, que é o seguinte. Para Hus, a definição isso segundo João Batista Weiss. Para Hus, a igreja é a comunidade de todos os predestinados. Não Pedro, mas a igreja, fundada sobre Cristo em Pedro, tem o poder das chaves e a faculdade de atar e desatar. A pedra é Cristo, mas o poder das chaves foi entregue a toda a igreja. Cristo não o deu só a Pedro, mas a todos os apóstolos. O nome Papa não se encontra na Sagrada Escritura, mas é de origem pagã. Segundo as ideias de João Hus,
a igreja se corrompeu essencialmente com a criação do papado. Os grandes bens que possuía a tornaram mundana e impediram aos sacerdotes o exercício consciencioso do seu cargo. Para Hus, a norma da fé consiste unicamente na Sagrada Escritura. Ela é a única autoridade em matéria de fé. A justificação procede unicamente pela fé. Tudo que não se faz pela fé é pecado. E por qualquer violação da lei divina, o homem incorre em pecado mortal, ficando privado da graça de Deus. Agora, quando nós lemos, por exemplo, que quando Lutero, ele ainda jovem, estudava no mosteiro de Erfurt, e ele encontrou algumas obras de João Hus, segundo também o Funk Brentano, Lutero indagava a si mesmo como que um homem que tinha religiosamente tão magnificamente ensinado a Escritura podia ter sido queimado como herege. E concluiu, isso jovem Lutero, sem dúvida, ele tinha escrito o que acabo de ler antes de ter caído na heresia. Ou seja, Lutero, ainda antes de romper com a igreja na sua juventude, quando ele lê as obras de João Hus, ele percebe que João Hus tinha chegado nas mesmas conclusões que Lutero já estava chegando ao longo da sua trajetória. Então nós percebemos que tanto John Wycliffe quanto João Hus como Lutero, eles eram sintomas de uma época na qual parcelas significativas dos membros da cristandade desejavam uma igreja nova, desejavam uma igreja que se emancipasse de toda a tradição católica e fosse construída à imagem e semelhança desses pretensos reformadores, sempre com um pretexto tão volátil, de retornar à suposta igreja primitiva. E quando isso aqui é uma coisa muito delicada, muito complexa, que é a tentativa de julgar intenções de figuras históricas, porque nós não temos acesso à consciência de ninguém. Mas algumas suposições podem ser feitas e o historiador Franz Funk Brentano, que essa aqui é a melhor biografia de Lutero, você encontra na estante virtual usado, um livro muito bom. O Funk Brentano ele faz algumas indagações extremamente interessantes a respeito de Lutero, considerando que realmente quando Lutero escreve ali alguma nota autobiográfica, ele é de uma sinceridade invulgar. Lutero é sincero até demais quando ele escreve sobre si mesmo. E a esse respeito tem dois pontos que o Funk Brentano menciona que eu acredito interessantes de serem repetidos aqui, que é o seguinte: considerando que Lutero era extremamente escrupuloso quando era um monge, tinha dúvidas sobre a misericórdia divina, tinha medo de ser condenado, e de tudo que ele fazia, ele acreditava que era um pecado, podemos chegar nessa conclusão aqui. Foi dito justamente que as ideias dogmáticas imaginadas por Lutero se formaram inconscientemente no seu pensamento para apaziguar-lhe as angústias nervosas. Disse, não menos justamente, que toda a doutrina de Lutero se constituíra nele com as impressões, emoções e experiências pessoais. Seus sentimentos, ideias e crenças tornavam-se para ele norma universal, exprimindo a verdade, uma verdade divina, devia impor-se ao mundo inteiro. Sua personalidade era poderosíssima, seus pensamentos demasiado absolutos para adaptar-se às concepções, aos sentimentos estranhos aos seus em contradição com eles. E aqui a concepção que bruscamente concebeu da justiça divina devia para ele ser uma verdade tanto mais segura, mais poderosa, inabalável, quanto nela achava desafogo para as assustadoras crises e abalos morais que lhe torturavam até então. Porque, claro, Lutero, como ele tinha todo esse medo da condenação, ele vai formulando a teoria da justificação da fé sem obras e a ideia de que o homem é pecador, o homem é justificado por Cristo, mas continua pecador. E um outro aspecto extremamente interessante a respeito do caráter obstinado de Lutero, porque então, para se livrar dos seus medos, dos seus tormentos, escrúpulos e remorsos, ele vai criar essa teoria, que Cristo ele nos imputa a justificação pela nossa fé, mas nós continuamos cobertos pelo manto de Cristo, mas por dentro nós continuamos pecadores. E nós somos salvos enquanto pecadores. Então Lutero descarta toda a ideia de vida espiritual, ascese, vida interior, etc. Mas um outro ponto que é extremamente interessante é o seguinte: quando Lutero debateu com o Dr. Eck, que era um sábio católico, com abundância de citações, Eck, que lhe fornecia memória inesgotável, ele levava Lutero a recusar uma após outra as diversas autoridades da igreja. Como eu disse no início do vídeo, papas,
padres da igreja, doutores e concílios, para não reconhecerem matéria de fé senão a palavra de Deus. Palavra de Deus que não podia ser para Lutero, como para todo mundo, senão o texto das Escrituras. Mas esse texto das Escrituras devia ser interpretado. O que Lutero chamava a palavra de Deus era de fato a Escritura tal como ele, Lutero, a compreendia. Isto é, o pensamento de Lutero dominando todos os padres da igreja, todos os papas, todos os concílios. Assim, também poderia ser outra coisa, uma vez que ele, Lutero, era diretamente inspirado por Deus? Então, o orgulho desmedido dos precursores e também do próprio Lutero levava esses homens, pelo desejo de criar uma igreja nova, adaptada à sua imagem e semelhança, como é o caso da concepção teológica de Lutero, em boa parte feita para desafogar os seus próprios escrúpulos e inquietações, eles se equiparam e se colocam na condição de julgar toda a tradição da igreja, mesmo aquilo que já foi definido infalivelmente pela igreja, com o alicerce tão frágil da interpretação pessoal da Sagrada Escritura. Como se os padres, os papas e os concílios não tivessem igualmente interpretado a Escritura num sentido oposto. Esse estado de espírito de revolta se manifesta no protestantismo também do seguinte modo: todos os protestantes, eles negam a monarquia absoluta da igreja, ou seja, o papado, negam a grande aristocracia da igreja, que são os bispos, e nas igrejas protestantes, onde há bispos, eles são figuras geralmente meramente honoríficas, mas sem um poder de autoridade, e as seitas protestantes, muitas delas as que mais crescem no Brasil, que negam até a figura de um presbítero ou diácono. Todos os fiéis são iguais e o pastor nada mais é do que o presidente da Assembleia, que faz os atos de culto e pregações. Agora, qual que é a relação desse processo de igualitarismo dentro da igreja, de equiparar todos os fiéis no mesmo patamar com o orgulho? Resumindo muito, o Dr. Plínio Correia de Oliveira ele tem um conjunto de argumentos extremamente interessantes. Ele comenta: a pessoa orgulhosa, sujeita à autoridade de outra, odeia primeiramente o jugo que em concreto pesa sobre ela. E aqui podemos imaginar, por exemplo, Lutero em relação às autoridades eclesiásticas que condenavam as suas doutrinas. Num segundo grau, o orgulhoso odeia genericamente todas as autoridades e todos os jugos, e mais ainda o próprio princípio da autoridade considerado em abstrato. E aqui nós podemos imaginar Lutero com a posição do livre exame, condenando o fato de que Cristo instituiu a hierarquia da igreja para ser a intérprete das Escrituras e da tradição. E aqui um ponto que já está mais próximo de revolucionários da nossa época, que são mais extremados, e porque odeia toda autoridade, odeia também toda superioridade de qualquer ordem que seja. E nisso tudo há um verdadeiro ódio a Deus. E por quê? Aqui nós já podemos imaginar os revolucionários da nossa época, por exemplo, esse pessoal da Revolução Cultural, que detesta toda forma de autoridade, de hierarquia e também toda forma de superioridade. Você vê esses movimentos de Revolução Cultural que procuram degradar-se a si próprios e a todos aqueles que vão aderindo a esse progressismo. Dr. Plínio conclui: Santo Tomás ensina que a diversidade das criaturas e o seu escalonamento hierárquico são um bem em si, porque assim resplandecem melhor na criação as perfeições do Criador. E diz que tanto entre os anjos quanto entre os homens, no paraíso terrestre como na terra de exílio, a providência instituiu a desigualdade. Desigualdade harmônica e proporcionada, diga-se de passagem. Por isso, um universo de criaturas iguais seria um mundo em que se teria eliminado em toda medida do possível a semelhança entre criaturas e o Criador. Porque o conjunto da criação e as diferenças que existem entre os membros da criação, eles são bons porque refletem diferentes perfeições que existem em Deus. Odiar em princípio toda e qualquer desigualdade é, pois, colocar-se metafisicamente contra os melhores elementos da semelhança entre o Criador e a criação, e é, portanto, odiar a Deus. Aí nós podemos fazer até uma analogia com o capítulo 12 da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, quando o apóstolo comenta que a igreja é o corpo de Cristo, dentro da igreja cada um vai ter o seu papel, assim como cada membro tem um papel no corpo, as mãos, os olhos, a boca, e tem membros que têm funções mais nobres e menos nobres, mas cada um concorre para o bem comum do corpo. Assim também todos os membros da igreja e todos os membros de uma sociedade têm papéis diferentes na hierarquia social, que é uma hierarquia vertical, mas concorrem para o bem comum se os desempenharem
um espírito de amor e temor a Deus. E aqui nós chegamos num problema contemporâneo, porque a nossa sociedade, ela odeia em princípio a desigualdade. Ela acredita que toda forma de desigualdade é injusta e procura rebaixar todos os homens para o mesmo patamar. Ao invés de procurar que cada homem procure dar o melhor de si e crescer nas suas potencialidades e nas suas virtudes, as ideologias modernas, elas procuram massificar o homem e, como eu disse, essas ideologias progressistas que estão hoje trabalhando muito no campo da moral, ou melhor, da imoralidade, elas procuram degradar o homem, aniquilar nele a imagem e semelhança de Deus. E o católico, que quer perseverar no meio dessa sociedade tão profundamente anticristã, ele não pode perder de vista o caráter militante da igreja. Igreja que combate contra o demônio, contra a carne e contra o mundo. E o mundo moderno, ele não é apenas o mundo enquanto inimigo da nossa salvação, enquanto o mundanismo que existe em toda a época, mas é uma sociedade que gradualmente foi construída a partir de sucessivas revoltas contra a ordem social inspirada pela igreja instituída por Deus. Ou seja, a igreja deu origem à civilização cristã e, como uma revolta contra essa civilização cristã, foram surgindo sucessivas revoluções. Historicamente, a gente pode ver o humanismo, a renascença, o protestantismo, o iluminismo, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, o socialismo, a Revolução Russa. São processos, são manifestações de um mesmo processo histórico de recusa contra uma ordem de coisas cristã. Se você quer ter uma vida católica correta, uma vida familiar feliz, cuidar dos seus filhos e dar um bom futuro para eles, você já deve ter percebido que não tem como a gente ficar alheio e nem ficar imune a esse processo, porque ele entra pelas redes sociais, entra, se você tiver televisão, ele entra pela influência por exemplo, dos colegas do seu filho, ele entra no nosso ambiente de trabalho. Então não tem como a gente se fechar numa redoma de vidro e pensar, aqui o problema da revolução não entra. Infelizmente entra. O católico precisa reforçar o caráter militante da sua fé. E se nós queremos, por um lado, ter uma vida correta, ter uma vida familiar, de acordo com os mandamentos da lei de Deus e procurando fazer tudo do jeito certo, né, por assim dizer, nós não podemos imaginar que o mundo vai nos deixar em paz por conta disso. E se por um lado nós vemos esse mal crescendo na sociedade e queremos fazer a diferença, queremos trazer mais pessoas para o caminho de Deus, para o caminho da verdade, queremos ajudar a tirar tantas pessoas, tantos jovens das garras da revolução, nós não podemos imaginar que é possível fazer um trabalho contra-revolucionário que seja dissociado da fé, que não seja inteiramente alimentado pela vida espiritual. Dom Chotá ensina no seu clássico que a alma de todo apostolado é a vida interior, é a vida sobrenatural da graça que deve transbordar na ação do apóstolo, inclusive do apostolado leigo, porque nós não devemos achar que, diante dessa crise medonha que a igreja enfrenta hoje, nós podemos cruzar os braços e dizer isso é um problema que os padres têm que resolver. Os padres precisam do nosso apoio, precisam da nossa cooperação. Até porque os bons padres hoje, em geral, estão isolados e perseguidos por uma grande maioria de clérigos ou radicalmente modernistas ou que procuram não tomar posição e acabam favorecendo os progressistas. Então, esse desafio que eu proponho aqui para você buscar a virtude não é de maneira nenhuma para tentar substituir direção, confissão, nada disso. Eu estou aqui para ajudar você a perceber como que a nossa sociedade ela foi construída em bases fundamentalmente anticristãs. E para isso, eu decidi mostrar como que grandes figuras da história dos últimos séculos, a seu modo, manifestam em algum grau quase que a personificação de algum dos 7 pecados capitais, que constituem, segundo uma velha definição católica ela é anterior a São Gregório Magno, mas eu estou utilizando a definição dele, são os grandes vícios espirituais, as grandes doenças da alma que englobam todos os pecados que alguém pode cair ao longo de sua vida. Porque ao invés de falar apenas do orgulho ou sensualidade, eu procuro aqui mostrar personagens históricos que, a seu modo,
podem representar este ou aquele pecado. Se você quiser participar desse desafio, que é totalmente gratuito, clica no link que está aqui no card, vai aparecer na tela final e na descrição do vídeo. Você vai entrar num grupo de WhatsApp no qual eu vou lhe mandar um pequeno desafio para cada dia dessa semana envolvendo o combate contra um dos determinados vícios capitais, começando hoje pelo orgulho, que é o pior de todos, e alguma reflexão para você ler, meditar, procurar perceber o quanto que a nossa sociedade é construída pelo vício e favorece o vício. Porque assim nós começamos a nos desintoxicar dessa influência nefasta do espírito moderno na nossa vida, na nossa família, e temos condições de criar um futuro melhor, tanto quanto possível dentro desse mundo tão caótico, né? Um futuro melhor para a sua vida, sua família, seus filhos. Então hoje eu fiz o primeiro vídeo a respeito do orgulho e amanhã nós vamos falar do vício capital, que é a filha primogênita do orgulho, é também o vício capital que, a seu modo, eu acredito que é o que mais produz infelicidade nas almas e que ao mesmo tempo é um dos que mais convida jovens para adentrarem numa militância revolucionária. Você já sabe qual que é esse vício? Deixa aqui nos comentários e lembra, se inscreve nesse desafio que é gratuito e vamos juntos buscar entender melhor como que as nossas tendências desordenadas são a fonte dos problemas da sociedade contemporânea. Não tem como querer colocar ordem lá fora sem querer colocar em primeiro lugar ordem aqui dentro. Que Deus abençoe e salve Maria Imaculada.